Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Queria desejar um excelente dia e trabalho na companhia maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o irmão Ray Cosme, da Assembleia de Deus Missões, Campus Esplanada do Uruguai, em 8 de janeiro de 2025, uma bela manhã de quarta-feira. Vamos falar sobre o perdão. Perdão é um tema crucial na Bíblia Sagrada, sendo um princípio fundamental tanto para a nossa relação com Deus, quanto para os nossos relacionamentos com os outros. A Bíblia ensina que o perdão é essencial para vivermos em paz e harmonia, e que Deus nos perdoa, assim como devemos perdoar aos outros. Aqui estão os principais versículos bíblicos sobre o perdão. O primeiro versículo bíblico sobre o perdão, Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Jesus ensina que o perdão mútuo é essencial para recebermos o perdão de Deus. O perdão é uma condição para restaurar o relacionamento com Deus. O segundo versículo bíblico que fala sobre o perdão está em Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes, sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Este versículo enfatiza que devemos perdoar os outros da mesma forma que Deus nos perdoa por meio de Cristo, com misericórdia e compaixão. O terceiro versículo bíblico que fala sobre o perdão está em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O perdão deve ser praticado de forma constante e generosa, assim como Deus nos perdoa. O quarto versículo bíblico que fala sobre o perdão está em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, que diz: Então Pedro, aproximando-se, diz: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu os perdoarei? Até 7. Jesus lhe diz: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus ensina que o perdão não deve ter limites. Devemos estar dispostos a perdoar repetidamente, sem contar as vezes. O quinto versículo bíblico que fala sobre o perdão está em Lucas capítulo 6, versículo 37, que diz: Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Aqui, Jesus nos ensina que o perdão é uma atitude que se reflete diretamente em como seremos tratados por Deus e pelas outras pessoas. O sexto versículo bíblico que fala sobre o perdão está em Marcos 11, 25. Marcos 11, 25 diz: E quando estiverdes orando, se tendes algo contra alguém, perdoai, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. O perdão deve ser praticado especialmente
quando nos aproximamos de Deus em oração. Ele exige pureza de coração e reconciliação com os outros. O 7º versículo bíblico sobre o perdão está em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus nos oferece perdão continuamente quando confessamos os nossos pecados. Ele é fiel e justo, sempre pronto para nos perdoar. O 8º versículo bíblico que fala sobre o perdão está em Mateus capítulo 18, versículo 35. Assim, também meu Pai Celestial vos fará, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Jesus destaca a importância de perdoarmos de coração, sem guardar mágoa, rancor, para que também sejamos perdoados por Deus. O 9º versículo bíblico que fala sobre o perdão se encontra em Isaías 1:18. Vinde, e então arguamos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus oferece perdão completo, limpando nossos pecados, por mais graves que sejam, quando nos arrependemos sinceramente. O 10º versículo bíblico que fala sobre o perdão se encontra em Salmo 103:12. Quanto o Oriente está distante do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Este versículo fala sobre a grandeza do perdão de Deus, que é tão profundo que ele afasta nossos pecados de nós, como a distância entre o Oriente e o Ocidente. O 11º versículo bíblico que fala sobre o perdão. Lucas, capítulo 15, versículos 21 e 22. A parábola do filho pródigo. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Nesta parábola do filho pródigo, vemos a disposição do pai em perdoar o filho independentemente de sua falha, simbolizando o perdão imensurável de Deus para conosco. O 12º versículo bíblico se encontra em Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados jamais me lembrarei. Deus, ao perdoar nossos pecados, escolhe não mais lembrar deles. O perdão de Deus é total e completo. Louvado seja a Deus. O 13º versículo bíblico que fala sobre o perdão se encontra em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Portanto, se você está apresentando a sua oferta no altar e lá se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe lá a sua oferta diante do altar e vá reconciliar-se primeiro com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Jesus ensina que o perdão e a reconciliação com os outros
são mais importantes do que as ofertas e as práticas religiosas. O 14º versículo bíblico que fala sobre o perdão se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deus nos chama a deixar a vingança e a justiça nas suas mãos, praticando o perdão e a misericórdia. Concluindo, estes versículos mostram claramente que o perdão é essencial para viver de acordo com os princípios de Cristo. Ele nos ensina a perdoar generosamente, assim como Deus nos perdoa, e enfatiza que o perdão é fundamental para restaurar relacionamentos, tanto com Deus quanto as pessoas ao nosso redor. Eu agradeço por esta rica oportunidade. Que Deus venha fazer prosperar bênçãos em todas as áreas de sua vida e de sua família. Tenha um excelente dia e trabalho na companhia maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Por favor, dê seu like, seu joinha, compartilhe e comente. Se inscreva no meu canal, Raí Tube Oficial. Raí espaço Tube espaço Oficial. Este canal é um canal com o propósito de evangelizar as pessoas, de pregar a palavra de Deus de acordo com as Sagradas Escrituras. E também tem louvores que vão edificar suas vidas. Que Deus continue lhe dando graça e discernimento em nome de Jesus. Fique com Deus, um abraço e a paz do Senhor Jesus. E morrai cos.